Olá, tudo bem? Tudo bem, alunos do terceiro ano do ensino médio, ó, apostila do terceiro ano aí, no seu vídeo, nós vamos trabalhar agora segundo bimestre. Lembrando você que na aula passada nós trabalhamos as crises, né, da Bolsa de Nova York em 1929, a grande crise econômica dos Estados Unidos, né? Então nós estamos estudando toda uma série de eventos, né, de governos, de ações de governos, de movimentos sociais que a história vai contando de 1900 até 1940, até os dias de hoje, né? Você está entendendo o mundo mais contemporâneo. Lá nos Estados Unidos, né? A Primeira Guerra Mundial fez um crescimento econômico nos Estados Unidos danado, grande desenvolvimento, enriquecimento, investimento em bolsas e depois uma crise imobiliária, você já assistiu na aula passada, gerou uma bolha econômica onde as pessoas empobreceram, os investidores compraram ações podres, ou seja, que não tinha valor nenhum, perderam dinheiro, os Estados Unidos entrou em crise, lá o governo era liberal, o pensamento econômico liberal é aquele que diz, capitalista liberal, que são as empresas que resolvem os problemas, não precisa do Estado intervir, e o governo norte-americano defende essa política para o mundo todo. E lá o Frank Roosevelt teve que fazer a intervenção do Estado para salvar o povo norte-americano, porque uma pátria salva seu povo, né? Então, investiu parte do dinheiro do contribuinte em novas obras, frentes de trabalho, para voltar a dar dignidade para os trabalhadores dos Estados Unidos e voltar a produzir riqueza e as pessoas pararem de perder casa, se matarem, ficarem pobres, enfim, né? Criou depois de novo o chamado, né, modo de vida norte-americano, né, que vai gerar um monte de crise no mundo inteiro também depois. Enfim, agora nós vamos trabalhar na apostila número 3, né, a Guerra Civil Espanhola, que foi um outro movimento que aconteceu simultaneamente. A Guerra Civil Espanhola, aqui nos Estados Unidos vai ser em 1929 e a Europa também vai passar por crises, essas crises depois da Primeira Guerra Mundial, né? Nós já estamos caminhando, né? Nós estamos aí de 1929, os Estados Unidos se recuperam em 1930, 32 e a Europa começa a ter problemas também em 1930 e 32. Lembrando você que estudou que nesse período já existia a Revolução Russa de 1917, o mundo bipolar já estava sendo construído de uma maneira de dois pensamentos que dividiam o mundo, o pensamento capitalista e o pensamento socialista. Isso vai também criar uma grande repercussão em outros países, né? Os trabalhadores de outros países também vão ficar interessados no bem-estar dos trabalhadores soviéticos, né? Da União Soviética, que eram socialistas que defendiam menos empresas e mais trabalhadores, né? Que defendia o ser humano com mais direitos e não deixar o empresário e a empresa regular, que o trabalhador não teria muita chance de sucesso só na meritocracia, só no trabalho. Enfim, o que se deu lá por que nós estudamos a Revolução Espanhola, né? Por que nós vamos estudar esse tema, a Guerra Civil Espanhola, né? Que houve um processo de revolução lá também na Espanha. Então, antes da gente entrar propriamente dito, vamos esclarecer que a Guerra Civil Espanhola, ela vai se dar entre 1932, né, e 33, mas na realidade esse processo de guerra ele vai sendo construído até 1936, 37 e eu vou te passar as causas. Em 1923 a 1930 a Espanha esteve sob uma ditadura militar fascista liderada por Primo de Rivera, que assumiu o poder com o aval do rei, porque você sabe que lá na Espanha existe o rei, né? O rei, né? E o rei governa com o parlamento, e o parlamento elege o primeiro-ministro. O rei não era absolutista, o rei é um poder moderador, como na Revolução Inglesa, que se deu esse processo de
tensionamento entre os empresários, a aristocracia, a burguesia, os profissionais liberais, os trabalhadores, de ter voz no parlamento para que o rei não fizesse mais leis, o rei não aumentasse impostos. Isso tudo teria que passar pelo parlamento, que representava o povo, que é falar, conversar, negociar no sentido de conversa, de se entender, não de corrupção, de levar vantagem. Então, o Primo de Rivera assume o poder com o aval do rei Afonso XIII, em 1931. Aí ocorreram o quê? Eleições para as Assembleias Constituintes, né? Aí se uniram os anarquistas, os comunistas, os socialistas e conquistaram cerca de 70% dos votos do parlamento, ou seja, tiveram maioria. Para cada 10, 7 era representante das camadas que representavam os trabalhadores, e uma outra forma de pensar o mundo já inspirado pelo sistema soviético lá do Karl Marx, o economista, do Engels, mas principalmente do Lenin, né? O Lenin que fez a Revolução Russa lá junto com os trabalhadores, tá? Então aí quando esse pessoal mais à esquerda ganha o poder, o rei Afonso, Primo de Rivera renuncia ao trono. Por quê? Porque ele perdeu todos os poderes, isso em 1931. E essa Assembleia, por que o rei renuncia? Porque ele já sabia que essa camada social de 70% queria uma república, uma res pública, responsabilidade com o dinheiro público, porém, onde não existisse a monarquia e as pessoas passassem a escolher seus representantes diretamente, porque a monarquia representava um retrocesso e só despesa para o povo espanhol, né? Bom, então aí surgiu uma Espanha democrática, né? Eleita pelo voto, modernizadora e igualitária. Os novos governantes propuseram em prática uma série de mudanças. Eles promoveram a separação da igreja e o Estado. Lembra que essa é uma ideia iluminista? Tirar o poder da igreja do Estado. A igreja cuida da alma e o Estado cuida das pessoas e de devolver os dinheiros dos impostos de volta, fazer as leis do povo sem viés religioso, né? E, enfim, a igreja vai perder poder, a igreja vai deixar... Isso vai desagradar os cristãos, né? Os cristãos queriam, parece hoje, né? Quer se misturar com o governo e ditar normas religiosas para dentro da casa das pessoas, não é? Cada um, pela Constituição nossa, né, escolhe a sua religião ou não tem religião. Nosso Estado é laico, L-A-I-C-O. O que é laicidade? Significa que você pode acreditar em que você quiser. E não cabe ao Estado fazer leis, né? Leis teocráticas. O que é teocracia? Leis que favorecem a um Estado religioso, como existe lá no Oriente Médio. E como algumas pessoas querem fazer aqui no Brasil também hoje em dia, né? Isso seria um retrocesso para a saúde, para a educação. Já imaginou? Vai dar orientação sexual para o aluno na escola? Não pode. Vai falar de outras crenças, outros deuses, de outras culturas na escola? Não pode. Só pode ensinar ou doutrinar aluno na tese religiosa, ou seja, isso não é ciência. Ciência deixa você conhecer para você escolher autonomamente o que você gosta, o que você quer, o que você não quer, a crença que você quer. Enfim, lá na Espanha, as pessoas adotaram, então, quem assumiu lá os trabalhistas, essa camada, eles vão defender uma democratização, né? Então a esquerda está governando o país. A Espanha dividiu-se em dois grupos antagônicos: a Frente Popular, que representava os trabalhadores, né, e os setores democráticos, o grupo de esquerda apoiado por trabalhadores, em parte pela classe média, né? Do outro lado, a Falange, que é um movimento de direita. Então, dois movimentos, a Frente Popular e a Falange, de tendência fascista, né? Que agrupava militares. Olha, vai reparando, vai comparando com o Brasil hoje, que agrupavam militares, grandes proprietários de terras e representantes da igreja e da burguesia urbana da cidade, dos ricaços, né? Enfim, o que aconteceu?
o país ficou dividido, igual está acontecendo com o Brasil, né? O Brasil tinha um governo mais de esquerda que construiu uma série de políticas públicas e agora entrou um governo de direita que quer desconstruir as políticas públicas. Não há problema em você desconstruir desde que você coloque políticas públicas outras no lugar. Você desconstruir só para destruir, aí eu já não consigo entender o que passa na cabeça das pessoas. Mas você, como aluno autônomo, sabe comparar, né? Então nós estamos trabalhando história ontem e hoje. Pode ser que você concorde com o comportamento que estão adotando hoje, pode ser que você discorde. E isso é democracia. E democraticamente a Frente Popular tinha ganho as eleições lá. E eles fizeram reforma agrária, né? Eles fizeram uma série de direitos que proporcionaram à classe média, professores, estudantes, trabalhadores, pessoal mais humanista, né? Conquistou essa série de políticas públicas aí. Mas o que pegou mesmo foi a separação da igreja com o Estado e também essa reforma agrária e essa melhoria dos salários dos trabalhadores que a Frente Popular lá da Espanha fez em 1932. E a direita? O que a direita faz? A direita, a gente vai falar de um golpe de Estado e franquismo. Vai comparando a história do Brasil com a da Espanha. Depois a gente compara com os Estados Unidos. Você vai ver que a história, ela vai te contando exatamente um roteiro. Parece um filme. Você vai trocando os personagens e colocando outros no lugar. Se você entender história e passar a entender, você, quando estiver vivenciando um momento hoje, você olhando lá para trás, você fala, tá parecendo o que aconteceu em tal lugar, tá parecendo o fascismo na Itália, tá parecendo os soviéticos, a Revolução Russa lá na União Soviética, né? E aí sucessivamente, é por isso que você aprende história, porque segundo o grande filósofo Marx, a história se repete por tragédia ou por farsa, né? Então, a direita, em 1933, o que vai acontecer? Com essa divisão aí, a igreja democraticamente vence as eleições. Até aí tudo bem. Você é de esquerda, você governa 4 anos, vem um candidato de direita, mais conservador, que defende políticas mais conservadoras, ganha eleição, governa, sai, faz eleições de novo e a democracia é assim, não é verdade? É assim que tem que ser. A democracia pressupõe troca de poderes, né? Mas através do seu voto. Você escolhe através do sufrágio universal, que é o voto, o seu direito de falar é na urna, de demitir e contratar. E o que aconteceu aqui? Aconteceu que nessa divisão, né, lá a direita retoma o poder, ou seja, a falange retoma o poder. E aí o que ela vai fazer? Em vez dela pegar as políticas públicas que, né, a Frente Popular criou, manter aquilo e criar outras políticas, né, que criasse contraponto e que melhorasse a vida das pessoas, não. O que ele vai fazer? Aí eles vão ganhar as eleições e vão anular todas as leis aprovadas em 1931, né? Isso vai fazer o quê? Vai criminalizar as pessoas que governaram a Espanha, ou seja, a Frente Popular. Isso que a gente chama de fascismo. Deixa eu explicar para você, eu já continuo essa história. Deixa eu dar um exemplo para você que é fascismo. Fascismo foi um movimento que surgiu na Itália, no governo Mussolini, mas que ele se disseminou em vários lugares, em Portugal, nessa época aqui também, né, com Salazar, com o Mussolini na Itália. Depois vai surgir o Hitler na Alemanha, mas é um pouco para frente, e que vai levar ao nazismo. O fascismo é uma política nacionalista. Vamos imaginar você que esse mapa aqui, ó, você está vendo? Ó? Você está vendo aí que tem divisas, né? Aí, fronteiras, né? Essas fronteiras, quem mora aqui dentro, para ser brasileiro, precisa pensar igual a mim. E para pensar igual a mim, tem que pensar assim, 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 assim e assim, e fazer isso, 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 isso e isso. Se você não fizer isso, você não é brasileiro. Você está entendendo? E aí, se você não faz isso, além de eu botar um carimbo em você, puf, que você não é brasileiro, eu faço com que todas as outras pessoas achem que você não tem o direito de pensar diferente de mim. E aí eu vou
criminalizar você, vou criar leis. Primeiro eu vou criminalizar publicamente, denegrindo você. Depois eu vou criar leis que vai oprimindo você e vai tirar você da sua condição de cidadão pertencente democrático que tem direito a discordar e vou te criminalizar. Primeiro publicamente, depois te jogo na cadeia. Quando eu te criminalizo publicamente, eu mato você socialmente. Ninguém te reconhece mais como pessoa que pensa, ninguém respeita as suas ideias, ninguém te aceita enquanto pessoa. E depois, o que eu faço? Eu te calo de vez. Eu crio leis que criminalizam você do ponto de vista jurídico, te põe na cadeia e deixa você apodrecer lá. Entendeu o que é fascismo? Fascismo é isso. Eu crio uma norma de que para você ser italiano, brasileiro, norte-americano, você tem que se comportar exatamente desse jeito e você tem que obedecer. E se você não obedecer, eu uso a mídia, uso as pessoas, uso tudo para desqualificar você, acabar com você socialmente. Eu te acuso de um monte de coisa e não te dou direito à defesa. Porque num Estado democrático de direito, você não tem direito à defesa. E depois eu crio leis que, além de ter matado você socialmente na sua família, no seu bairro, na sua cidade, eu prendo você e deixo você apodrecer na cadeia, sem direito à defesa. Isso é fascismo. Isso anda de mãos dadas com o nazismo. Por quê? Porque qual é a diferença de fascismo e nazismo? Fascismo adota todas essas práticas, o nazismo adota todas essas práticas que eu te expliquei, fascista, e depois ele não só te prende, mas ele te extermina. Ele bota você trabalhar de escravo e quando você não servir mais, ele aplica uma droga, ele põe você na câmara de gás, ele põe você no paredão e extermina você. Aí é nazismo. Percebeu? Bom, muito bem. Então, o Franco, né? O Franco vai ganhar as eleições de 1936 com a Falange. E aí ele vai tirar todos esses direitos da Frente Popular. Ele vai ser fascista. Para isso, a Frente Popular não vai aceitar. Vai criar uma guerra, um conflito, porque ela precisa sobreviver. Ela vai pegar em armas e o Franco, com a Falange, pega em armas também para defender o governo de Franco. E ele vai se tornar o quê? Um ditador. Por quê? Porque de 1936 a 1975 o Franco vai governar a Espanha e ele vai receber ajuda dos Estados Unidos, ajuda de vários países da Itália, vários países fascistas para se manter no poder e a Frente Popular não voltar. Mas a Frente Popular, olha só, a Guerra Fria já surgindo um pouquinho antes aí da Segunda Guerra Mundial, porque nós estamos em 1936. Os soviéticos mandam ajuda para a Espanha, né? Vários outros países, né, vai conceder essa ajuda. Mas eu cometi um pequeno erro, deixa eu voltar. Em 1936, eu vou fazer uma correção, tá? Em 1936, a Frente Popular vai ganhar a eleição do Franco. O Franco vai... Então vamos retomar aí, porque no entusiasmo aqui de contar a história, eu acabei pulando um pedacinho. Então vamos lá. Em 1933, o Franco e a Falange ganham as eleições. Eles vão tirar todos os direitos trabalhistas e os direitos da Frente Popular. A Frente Popular vai resistir, mas não vai ter guerra civil ainda, tudo bem? Apaga isso aí para trás. O professor também erra, comete lapso, é a idade, né? E aí em 1936, a Frente Popular, que nem eu estava te dizendo naquela parte em democracia, isso, ela vence as eleições de novo. Então ela vence as eleições, né? Ou seja, a esquerda reconquista o poder via voto. E o novo governo concede anistia a quem os fascistas do governo de Franco tinham criminalizado, prendido, certo? Muito bem, isso. E o que eles vão fazer? Depois que eles dão essa anistia, vão aumentar o salário dos trabalhadores e retomar o processo de reforma agrária, né? Isso vai aumentar a polarização entre a Falange, e agora nós vamos chegar naquilo que eu estava falando, que foi esse pedacinho que eu pulei, vai aumentar a tensão entre a Falange e a Frente Popular, né? Mas aí, como sempre, precisa do estopim, né? Um líder monarquista, ele é assassinado
por um atirador, né, da esquerda, né, da Frente Popular. E aí monarquista que defende o rei. Isso vai o quê? Vai criar um levante armado das falanges e dos monarquistas, que também pertenciam à falange, contra o governo eleito democraticamente da Frente Popular, que tinha ganho as eleições. O que vai acontecer nesse momento, né? Vai acontecer que em julho de 1936 as tropas espanholas lideradas pelo general Francisco Franco, aí sim que vai ser o ditador que eu falei para você, né? Que é de 1900 e eu falei para você que foi em 1936 que as pessoas ganham, que a frente ganha as eleições. Mas em julho de 36, né, que era esse pequeno ato que eu queria te explicar, o Franco, com as falanges, lidera e dá um golpe contra a Frente Popular, que estava fazendo o quê? Estava anistiando quem tinha sido criminalizado e estava também fazendo a reforma agrária e aumentou o salário dos trabalhadores, né? Isso fez esses dois movimentos, parecendo aqui no Brasil, né, direita e esquerda se pegando aí, né? Isso em julho de 1936. Então, essa falange, eles vão criar uma rebelião lá no Marrocos, não bem ali dentro da Espanha. Lembrando você que você vai lembrar um pouquinho, né, que os vários países europeus colonizaram a África e a Espanha tinha mantido o Marrocos como colônia ainda. Então o Marrocos é uma colônia francesa. O Marrocos fica um pouquinho abaixo de Portugal, ali abaixo do Mediterrâneo, no alto da África ali. O que vai acontecer aí? Vai acontecer que então vai acontecer essa revolta lá no Marrocos com o general Franco, né? E aí, né, o que ele vai fazer? Ele vai, através da África, foi assim que começou a Primeira Guerra Mundial, você lembra? Através do Marrocos, na África, ele vai implementar a guerra civil lá na Espanha, que aí ele vem forte do Marrocos. E aí o que ele faz? Ele armou e montou barricadas em várias ruas da cidade espanhola, né? Os militares acreditavam numa vitória rápida, né? E aí o Franco, o que eles fizeram? Dividiram o território, eu vou te mostrar. Ó, o território aqui verde são os territórios controlados pelos nacionalistas, ou seja, pela falange. E o território em rosa, que eu vou te mostrar, é o território dos republicanos. Olha aí, território verde. Esse mapa todinho, somando as duas cores, é a Espanha. Tá vendo? O rosa e o verde. Mas o rosa, como eu te disse, o rosa é controlado pelos republicanos, ou seja, pela Frente Popular. E o verde é controlado pelas falanges. Eles vão invadir toda essa parte do rosa aí e vão, o quê? Vão montar, eles acreditam que vão ter uma vitória rápida, porque já vem lá do Marrocos forte, né? E aí eles vão para cima desses territórios com o exército. E o que a frente vai fazer? A frente vai armar a população, pegar em armas e resistir a esse golpe, né? E ela armou barricadas nas ruas em várias cidades espanholas. A população montava barricada contra o exército e fazia o combate militar, ou seja, o combate através das armas. Então, o golpe mesmo, a revolução, né, espanhola aí, de direita, né? Quando é de direita, a gente praticamente não fala em revolução. Então aí a Guerra Civil Espanhola começa em julho de 1936 e esses dois grupos, a Falange e a Frente, se pegando de lado a lado. A Falange achando que levava rápido, como assim foi a Primeira Guerra, que os europeus pensavam que ia acabar muito rápido. A Frente Popular, aí sim, voltando àquela parte que eu estava te explicando, se une, aí tem a ajuda dos soviéticos, ajuda de vários personagens de fora, enquanto a Falange vai ter ajuda dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos não vão interferir. Portugal, o governo Salazar, manda 13 mil homens para ajudar o governo ditador de Franco da Falange. Enquanto isso, né,
os outros países também, alguns países, inclusive a União Soviética, também manda soldados, mas depois eles retiram logo, em 1939, e já estão retirando e deixa lá a Espanha, né, com a frente combatendo o governo de Franco, e o governo de Franco deu o golpe e governou ditatorialmente, sendo um absoluto de 1936 até 1975, até a morte dele. Tá bom? E agora nós vamos então às atividades aqui da apostila, né? Nós vamos à atividade da apostila e aí o que vai acontecer? O que vai acontecer, você vai olhar aqui, ó, da página 72, olha aqui no vídeo, a página 72, 73, para 72, 73, um pedacinho da página 74, você vai ler e fazer as atividades, tá bom? Eu vou te explicar rapidinho as atividades, porque a minha mãe veio aqui falar no meio da minha aula, você viu que interessante, como é difícil trabalhar em casa? Aí você vai fazer a página 73 e a página 74, né? A página 72 você começa um pedacinho, tá? Então tá aqui, situação de aprendizagem 2, a Guerra Civil Espanhola. O objetivo dessa atividade é que você identifique diferentes formas, é aqui que eu estou lendo, ó, tá? Diferentes formas, né, de representação de fatos econômicos e sociais expressos em diferentes linguagens. Então, o que você vai fazer? A gente vai tentar fazer uma sala de aula invertida. A atividade será realizada por 5 grupos organizados pelo professor. Como a aula ela não está em sala de aula, é impossível se fazer em grupo. Então você vai escolher um desses tópicos aqui da página 73, tá? Um desses tópicos da página 73. Os tópicos são antecedentes históricos da Guerra Civil Espanhola, o que estava acontecendo antes, assuntos importantes no mundo. Já que a Guerra Civil Espanhola foi em 1936, eu te dei uma dica, 1929, 1910, 1914, que eventos mundiais ali por perto aconteciam que propiciou no mundo essa ebulição de sistemas totalitários no começo do século, né? Se você parar para pensar, de 1910 até 1930, 36 foram ali Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, União Soviética. O mundo vinha nesses conflitos e o mundo vai precisar apaziguar isso. Quais esses outros fatos que aconteceram aí? 2. A divisão de grupos políticos antagônicos, Frente Popular versus Falange. Como é que se deu essa divisão? Quem eram os personagens que defendiam? Tem até aí. Depois, eleições e polarização política espanhola na década de 30. Como é que foi as eleições? Você vai ter que pesquisar na internet. Você vai entrar no Google, escolher algumas páginas referentes a esses assuntos. Você vai pesquisar, marcar no caderno isso para mim e vai colocar a fonte. Qual o site que você pesquisou para o professor dar uma olhadinha e depois te dar uma devolutiva, tá? A 4, estopim para acirramento do conflito e seus desdobramentos militares versus população civil. Essa aula que eu acabei de fazer para você responde muito dessas questões, mas você vai pegar isso aqui, você vai fazer um aprofundamento, outras coisas a mais e vai me responder e mandar para mim, tá bom? 5. Interferências externas. Olha quem se interferiu de um lado, quem interferiu do outro, o que ajudou com arma, ajudou com grana, ajudou com o quê? Isso é um tema legal também. E a outra é, finalmente, a número 6, manifestações públicas em relação ao conflito. Manifestações públicas no mundo. Que países e o que falaram, ou se tem pessoas que falavam na época, você vai procurar fontes históricas. Então você vai escolher um desses temas aqui e você vai entrar no Google e você vai pesquisar. Não vai entrar numa página só, entra numa, dá uma lida, ver se atende o que você quer saber. Aí depois você entra no outro, você compara. Depois que você escolher um ou escolher parte de um e de outra, você vai marcar para mim o que falou, um pequeno resuminho. Não copia, só as principais ideias e ponha lá a fonte que você pesquisou. Você escolhe um dos 6 temas, não são os 6, tá bom? Aí depois, o que você vai fazer? Você pode pensar, aqui tem as orientações, tá?
que eu acabei de falar para você, tá? Ok? Então você não vai precisar fazer a apresentação, você esquece aqui a orientação número 6 e você também, eu vou falar para você sobre os resultados depois que você me apresentar. Você vai atender a 3 e a 4, tá bom? Aqui, ó. Então, número 1 é a aula, sala de aula invertida. O que é isso? Né? Então tá aqui, a atividade realizada organizada pelo professor. Acabei de organizar para você. Então, você vai escolher um desses tópicos. Então, você vai colocar, primeiro passo, aula invertida, o tópico que você escolheu. Depois, né, você vai pesquisar aspectos da Guerra Civil Espanhola, você vai colocar os detalhes referentes a esse um desses temas que você escolheu. Aí você vai pesquisar em diferentes suportes, falei para você pesquisar no Google já, você poderá construir esquemas com os assuntos para guia de pesquisa, poderá ser realizada por meios digitais, se preferir. Acabei de orientar isso para você também. Você não vai apresentar na escola, você vai apresentar para mim, é isso aí, tá bom? Depois você vai observar essa pintura aqui, ó. Essa pintura aqui, eu tenho ela maior aqui. Ela é do Picasso, né? Famoso artista espanhol, né? Aí, ó, tá vendo? Essa pintura aí. Essa pintura aí está na sua apostila aí na página 73, né? E ela tem, você vai perceber que ela é monocromática. Monocromática, ela usa umas cores aí, tá? Então ela chama assim Guernica, tá? Ok? Esse quadro chama Guernica. Tá embaixo aí da imagem as coisas, as informações, ok? Depois a letra A, o quadro possui uma mensagem não explícita da resistência contra os regimes autoritários da Europa. Pesquise sobre a obra para descrever os horrores da guerra, bem como as suas consequências. Guernica, eu quero que você pesquise, mas eu vou te adiantar um pouquinho. Foi uma cidade que o Franco mandou bomba lá, mas o resto eu quero que você pesquise. O que será que aconteceu com as pessoas? Aí o Picasso, lá em Paris, sabendo que essa cidade foi bombardeada, ele faz esse quadro, esse é o contexto histórico. Mas pesquisa sobre isso e depois você vai me falar. Tá? B. A composição da obra foi realizada com uso de cores preto e branco. Por isso que eu falei monocromática, sai do branco, vai subindo para o preto. E aí, sabe, é como se fosse uma cor só. Um verde, verdinho, verdinho, verdão. Isso é monocromático. Então, a composição dessa obra aqui, né? Ela foi realizada com uso de cores preto e branco. E um toque de bege e azul. Você vai ter que reparar bem, mas aqui está impresso em preto e branco, né? É difícil você falar bege e azul sem você ver o original, né? O que o autor sugeriu com essa composição? Por que será que ele usou esse tipo de cores? O que ele está sugerindo, né? Lembrando você que Guernica, né? Que Guernica é uma cidade lá da Espanha que o Franco mandou ver porque tinha uma resistência danada lá da Frente Popular, ok? E depois o C, lembra que nós falamos do Pablo Picasso, nessa pintura aqui. Quem se inspirou muito no Picasso foi um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, famoso, muito legal, aqui perto de Franca. A cidade dele é Brodowski, eu já estive lá, viu? Pequenininha, meu carro quebrou em Brodowski. Cidade pequenininha, plana, o pessoal anda muito de bicicleta. Cândido Portinari, artista brasileiro que passou a ser influenciado pela obra de Pablo Picasso, viu pela primeira vez o quadro Guernica em 1942, né? Pouco antes da Segunda Guerra, né? Na cidade de Nova York. No ano seguinte, no Brasil, o referido artista produziu 8 telas, o referido que eu estou dizendo é o Cândido Portinari, tá bom? Que ilustra a passagem do Velho e do Novo Testamento, olha só, do Velho e do Novo Testamento, Adão e Eva, Abraão, né? E depois o Novo Testamento, Jesus Cristo, João Batista, e aí vai, né? Muito bem, a Santa Ceia, e aí vai, né? Mas aí foi o Da Vinci que pintou, né? Enfim, o que eles estão pedindo aqui? Essa série chamada Série Bíblica e Retirantes. Retirantes tem uma obra de que interessante. Pesquisa para mim e diz quem que escreveu uma obra voltada aos retirantes, né? Principalmente, né? Assim, o pessoal ia do Nordeste para o Norte para extrair borracha. Não ia do Nordeste para o Sul, mas depois a gente conta essa história. Chamaram retirantes, tá? Ou imigrantes, tá bom?
Diante disso, faça uma pesquisa da obra de Portinari e relacione-as com a obra de Picasso. Será que as obras de Portinari se falam com as obras de Picasso? Picasso descrevia muito o momento, o sentimento que ele tinha em relação às coisas naquele momento da vida cotidiana da Europa, e ele pintava os seus quadros refletindo, passando a sua sensibilidade diante desse acontecimento. Será que Portinari fazia o mesmo aqui no Brasil, né? Será que ele se inspirou mesmo no Picasso? Ele conseguia transmitir isso? Ok? Então aí o que você vai fazer? Você vai relacionar essas duas obras, essa aí que você viu aqui e algumas do Cândido Portinari, que você vai pesquisar na internet, põe lá, obras de Cândido Portinari inspiradas, vai lá, usa a cabeça, inspiradas no, desculpe, falta água, né? Inspiradas no grande pintor espanhol aqui, né, que fez a Guernica, ok? O espanhol Pablo Picasso, né? Picasso, grande artista, né? Você pode entrar também no Museu Virtual de História, você pesquisa lá obras de Picasso, vão ser muito interessantes, tá? Então você vai escrever um texto comparando no seu caderno, que retrata as questões sociais, econômicas, políticas, culturais e contexto histórico que foram produzidos. Então o que você vai fazer? Você vai relacionar a obra do Portinari, né? Essas obras do Portinari, eu vou ler de novo para ficar bem claro, né? Então, vou pegar aqui no segundo parágrafo. No ano seguinte, no Brasil, o referido artista, ou seja, Portinari, produziu 8 telas que ilustravam a passagem do Velho e do Novo Testamento, né? E é chamada série bíblica e retirantes. Diante disso, faça uma pesquisa das obras do Cândido Portinari lá no Google e relacione-as com as obras de Picasso, ok? Você vai relacionar, tem a ver, não tem? É isso que você vai fazer, né? E você vai fazer um texto comparativo no seu caderno, né? O que essas obras, que elas retratavam, se elas retratavam as questões sociais, econômicas, políticas, culturais do momento que o Picasso vivia aqui no Brasil, ou que o Picasso vivia lá na Europa nesse momento, e o Cândido Portinari vivia aqui no Brasil. Será que o Portinari reportava nas suas obras, as obras dele falavam com o momento histórico do Brasil, como o Picasso falava com os momentos históricos da Europa? Será que o Portinari fala também com momentos históricos do mundo? É isso que eu quero que você escreva no seu caderno, lembrando você que o Cândido Portinari tem uma obra na ONU chamada Guerra e Paz, que lembra a Segunda Guerra Mundial, mas é depois desse fato aqui. Então, o Portinari também, além de falar de problemas do Brasil, ele também falou da Segunda Guerra Mundial. E tem uma também, Retirantes, né? Tem uma que chama Candangos, lá no Congresso Nacional em Brasília, que é o Portinari pintando dá uma olhada nessa obra Candangos, famosíssima também, está no Congresso Nacional, que reflete o que? A construção de Brasília. Os povos que vinham do norte e nordeste para Brasília ganhavam o nome de candangos, tá bom? Abraço, faça as atividades, acesse o Google Classroom e me devolva essas atividades. Você tem que me devolver essa atividade até dia 15. Abraços, cuide, mantenha-se vivo, tchau.